Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a terceira live da série de aquecimento para a imersão presencial que vai acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro. Um final de semana diretamente comigo, onde eu vou estar entregando toda a minha experiência de forma organizada, de forma é, dividida, através de um passo a passo de como você pode aplicar tudo isso que eu venho tratando aqui nessas lives e, obviamente, todo o conteúdo desenvolvido com mais de 25 anos de experiência em pisos em geral e nos últimos 15 anos me aprofundando em pisos de concreto, né? Pisos industriais, pisos comerciais, pisos residenciais, arquitetônicos, urbanos, enfim, a gente passando por todas as áreas. Ontem, na segunda live, a gente teve um probleminha, né, de áudio. O áudio cortou no meio da live e eu acabei não percebendo, então eu cortei isso do vídeo. Se você for na live, tem um trecho que foi cortado. E como eu sempre faço a recapitulação do que aconteceu na live anterior, eu vou dar um pouquinho mais de atenção nesse sentido para poder trazer aqui aquilo que ficou faltando da live passada, né? Então eu comecei falando sobre a dependência de mão de obra e isso tá tranquilo de você conferir lá na live. Depois eu falei sobre busca por inovação e a partir desse momento a gente teve um corte, depois no final essa live retornou. Então, depois de busca por inovação, eu entrei nas áreas de atuação pensando no sentido de mercado, né, de atuação para um gestor de pisos de concreto e que você pode empregar esse conceito de gestão de pisos de concreto. Então, eu dividi o mercado em três segmentos técnicos e depois a gente vai falar em quatro áreas que esses três segmentos técnicos vão estar presentes. Quando eu falo nos segmentos técnicos, eu penso nesses pisos como pisos estruturais, numa ponta pisos arquitetônicos, na outra, e os pisos híbridos que acabam buscando um pouco de cada uma dessas vertentes, integrando isso dentro de um mesmo projeto. Quando a gente pensa em estruturais, obviamente, já falando mais na questão de suporte de carga, de resistência de tração na flexão, de compressão axial, de resistência à abrasão, mais empregado em áreas de logística, em áreas industriais, em áreas, né, de mecânica pesada, áreas industriais de forma geral, indústrias químicas, alimentícias, etc., áreas de armazenamento. Aí a gente fala dos pisos arquitetônicos que já tem um viés mais estético, né, pensando na questão de pisos residenciais ou pisos comerciais que têm um apelo estético, ou seja, a estética nesse sentido é mais importante que a resistência, porém, tanto nos estruturais quanto nos arquitetônicos, não se despreza nenhuma nem outra. É só a questão que eu quero chamar a atenção um pouco mais do foco e da presença de uma vertente ou outra. Então, em alguns projetos a gente vai se preocupar mais com a estética, não desprezando a questão de resistência, obviamente, porque o piso sempre vai ter essa necessidade. Em alguns casos você não tem uma necessidade estética muito grande, você tem, obviamente, preocupações mais estruturais. E quando a gente fala do híbrido é justamente buscar a sinergia dessas duas situações em alguns projetos, como eu uso muito como exemplo atacarejos, né? Você tem uma função estrutural, porque você tem uma movimentação de carga importante, mas por outro lado você também tem uma loja onde o cliente vai ali ter a sua experiência de compra, então você tem que buscar tanto a questão de suporte de carga quanto de planicidade para trafegar com esses equipamentos que fazem reposição da mercadoria, etc., como o cliente ter ali uma experiência de compra na loja que seja satisfatória, pelo menos, para que ele não se sinta fazendo uma compra dentro de um depósito, né, fazendo uma comparação mais grosseira. Então, se busca a sinergia dessas duas áreas, né? Quando a gente pensa em outlets, em lojas maiores ou lojas como hoje os pet shops, né, que tem algumas plantas bem maiores do que acontecia antigamente. Então, quando a gente pensa em obras comerciais que demandam pisos de concreto como uma solução final, por exemplo, e você tem algum tipo de armazenamento, você também tem que ter uma preocupação com carga, não tão elevada quanto áreas como um atacarejo, ou áreas como uma área de logística, onde você tem uma concentração pontual de carga muito maior, níveis de armazenamento maiores, mas você tem sim
uma preocupação com isso, porque você tem alguma carga ali sendo depositada, né? E a gente pensa aí em supermercados menores, em pet shops e etc., que utilizam muito esse tipo de recurso, mas você tem que ter uma preocupação estética por conta da experiência ali do cliente, né? Do usuário ali, tanto do usuário cliente interno, que são as pessoas que trabalham no local, quanto o cliente que visita essa loja ali com o objetivo de compra. Então, eu dividi tecnicamente dessa forma para ficar mais fácil da gente fazer essa abordagem. E essas três vertentes você também pode estar enxergando, encontrando elas tanto em pisos industriais, como eu já exemplifiquei, pisos comerciais de pequeno, médio e grande porte, em pisos residenciais e também em soluções urbanas, né? Como áreas como praças, áreas como calçadas, alguns aparelhos urbanos, como uma pista de skate, que eu já participei de um projeto, enfim. E aí você consegue enxergar essas vertentes técnicas para essas áreas de aplicação. Então, esse trecho foi o trecho que acabou ficando fora da live ontem, então eu não vou me estender muito com ele, porque ele faz parte desse contexto geral, então eu passei um pouco mais rápido, ontem eu me aprofundei um pouquinho mais. Então, se ainda não ficou muito claro, você pode usar nos comentários para tirar sua dúvida e eu vou estar respondendo e me aprofundando um pouco mais, mas eu fiz um breve resumo aqui para não deixar essa live muito extensa, tá ok? Na live passada também eu falei sobre a questão do crescimento profissional, a possibilidade, a oportunidade de network dentro da comunidade de PC e dentro desse conceito todo do projeto Experts da Construção, que não trata só de gestão de pisos de concreto, mas vai tratar de outras especialidades. Então, é como se a gente fosse a comunidade de PC é uma comunidade menor específica dentro de uma comunidade maior que é o projeto Experts da Construção. E obviamente essas especialidades e essas comunidades elas vão estar se relacionando, a gente vai criar um network aí nos bastidores desse projeto. Obviamente, para quem estiver dentro, inserido dele, ou acompanhar todo o conteúdo aí nas redes sociais, no canal que a gente vai estar publicando, que a gente vai estar compartilhando com vocês. Mas a ideia é justamente essa, porque a gente cria realmente uma oportunidade, né, uma condição de network bastante favorável e isso obviamente vai agregar muito profissionalmente para qualquer profissional que esteja dentro, né, desse contexto, desse projeto. Então, a live de hoje a gente vai falar sobre a atuação de um especialista em GPC como profissional, né? Então, eu falei sobre a atuação do ponto de vista de mercado e agora a gente vai entrar mais na questão da atuação do ponto de vista do especialista em si, né? Uh, a lição aprendida ontem, eu vou dar uma checada aqui de vez em quando como é que está a questão do áudio, por enquanto aqui tudo ok. E agora eu vou entrar no tema da live de hoje. Então hoje a gente vai discutir aí as áreas de atuação, como eu já falei, o impacto, né, de um gestor de piso de concreto para qualquer obra. A gente vai falar dos modelos de remuneração e de abordagem comercial como um especialista em GPC no mercado, os processos construtivos ou o processo construtivo de um piso de concreto ou as etapas de construção de um piso de concreto nas quais o gestor de piso de concreto ele pode estar atuando especificamente em cada uma dessas etapas ou buscando um projeto macro onde envolva todas essas etapas. E também a gente vai falar um pouquinho sobre de onde surgiu tudo isso e do quão validada do quão validado está esse conceito, né, de gestão de pisos de concreto, da figura do gestor de um piso de concreto, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de muitos anos e com muitos e muitos e muitos metros quadrados executados, validando todo esse processo que eu estou dividindo, estou apresentando para você e obviamente, como o nome já diz, é uma imersão, a gente vai realmente se aprofundar em cada detalhe que envolve todo esse contexto que eu venho apresentando nessas lives de aquecimento para quem estiver participando da imersão no dia 2 e no dia 3 e posteriormente, obviamente, com todo aquele bônus de suporte em grupo de WhatsApp, de divisão de um trabalho de consultoria a quatro mãos para um primeiro projeto e tudo aquilo que eu já venho comentando aqui durante as lives e que você pode ter acesso lá no grupo do WhatsApp e etc. Então, falando sobre as áreas de atuação do especialista em GPC, ele pode ser um profissional que ele vai atuar dentro de uma empresa, de uma arquitetura,
dentro de uma empresa de engenharia, dentro de construtoras ou empreiteiras, ou até como autônomo. B2B, ou seja, um autônomo que presta serviço para arquiteturas, engenharias e construtoras, ou B2C, para o cliente final. Um especialista em gestão de piso de concreto, ele pode sim, e terá qualificação para poder atender um cliente final e fazer um trabalho de gestão direto, pensando na necessidade do cliente e envolvendo tudo aquilo que é necessário para atingir esse resultado final que o cliente está buscando, né? Então, se a gente pensar numa empresa de arquitetura, engenharia, construtora, empreiteira que demanda piso, esse profissional ele é fundamental dentro de qualquer uma dessas estruturas. Se a gente for pensar na questão de arquitetura, vai estar mais ligado à questão de especificação de alguns processos, de fiscalização, possivelmente do projeto, de conseguir desenvolver recursos para que aquele objetivo arquitetônico seja atingido, especificação de materiais, coloração, texturas e etc. Na parte de engenharia vai funcionar muito bem a questão estrutural, a questão executiva, a questão de cronograma de obras, e a fiscalização do processo como um todo, né, desde a questão ali da escolha das matérias-primas, controle tecnológico, passando pela o próprio fornecedor, a concreteiro, por uma operação dedicada de concreto dentro de um canteiro, a execução propriamente dita, depois o processo de cura desse piso de concreto, de acompanhamento pós, porque numa obra o piso ele é extremamente importante, né, todo mundo precisa do piso para poder tocar as outras frentes. Então ele acaba virando um gargalo natural aí dentro de um processo construtivo. E então as solicitações desse piso em determinados momentos elas devem ser assistidas e um profissional com habilidades desenvolvidas especificamente para isso contribui demais nesse sentido. Quando a gente pensa em construtoras, né, empreiteiras, obviamente já demanda você empregar todos esses recursos e atuar em todas essas etapas construtivas de uma forma mais enfática, porque quando a gente pensa em construtores e empreiteiros, provavelmente você vai estar abraçando esse projeto com responsabilidade técnica e responsabilidade financeira pelo projeto. Então, nesse sentido, um gestor de piso de concreto ele pode realmente fazer a diferença. E como autônomo, obviamente, prestando serviço para essas construtoras ou para o cliente final, como eu falei, e ele pode atuar também, dependendo do perfil do cliente. Para ser sincero, talvez eu conheça um profissional hoje que realmente exerce essa função dentro de um grande cliente. Porque o cliente ele demanda muitas obras durante o ano e essas obras têm o piso como um item extremamente importante e precisa de uma pessoa para poder acompanhar isso, e a demanda é tão grande que essa pessoa, na verdade, ela acaba rodando o Brasil inteiro para poder fazer esse acompanhamento técnico e muitas vezes não dá conta porque o volume é muito grande. Então, sim, se você pega um cliente com essa estrutura, que já tem uma pessoa para cuidar disso, com esse perfil de gestão de piso de concreto, com esse nível de conhecimento e habilidade, já vai melhorar bastante. Mas dependendo da demanda, se esse profissional dentro de uma empresa que demanda obra, ou seja, a empresa que vai contratar a execução desse piso, tiver como referência do outro lado também alguém que tenha essa habilidade, facilita muito a comunicação, a velocidade com que tudo isso acontece, né? E o nível de profundidade que esse tema vai ser tratado, porque quando a gente pensa num volume muito grande, é humanamente possível você pensar num profissional dentro de uma rede, por exemplo, que demanda várias obras durante o ano, tomar conta de todos esses detalhes que envolvem a construção de um piso de concreto, seja ele qual o apelo que ele tiver, estrutural, híbrido ou arquitetônico, como eu já tratei aqui, porque o volume ele acaba sendo muito grande, uma pessoa é muito pouco. Então essa pessoa poderia ter uma equipe com gestores de piso de concreto para poder dividir melhor essas atribuições, ou ter uma referência do outro lado, da construtora que está sendo contratada para poder executar esse piso, ou de uma empresa especificamente de execução. Existem pouquíssimas empresas hoje que têm estrutura de pessoal, estrutura técnica, para poder fazer um trabalho de pacote fechado, por exemplo, de você contratar isso por metro quadrado, um piso por metro quadrado, e essa empresa ter condições
técnicas, condições de estrutura mesmo, de atendimento, para poder fazer todo esse trabalho que eu venho apresentando para você e entregar isso por metro quadrado. São pouquíssimas, dá para contar nos dedos aí, possivelmente de uma mão, as empresas que têm condições para isso. E normalmente essas empresas elas estão voltadas para projetos muito maiores. Então o que, que acontece? O grande volume de projetos, que são os projetos de pequeno e médio porte, acabam ficando sem esse tipo de assistência. Então, olha a demanda que a gente pode estar trabalhando, né, de obra com essa especialidade de gestão de piso de concreto. Hidratar um pouquinho aqui. Desculpa. Então vamos dar sequência por aqui. Fui tomar água aqui para melhorar, piorou. Ah, eu já acabei iniciando sobre esse item, né, que é o impacto de um gestor de piso de concreto numa obra, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui. Você tem a questão da redução de custos, que é extremamente importante, porque com a habilidade de um gestor de piso de concreto, você consegue atuar, né, em todas as torneiras abertas dentro desse processo, e isso faz com que realmente essa redução de custos ela exista, né, e ela seja factível na prática. A gente tem a questão da melhoria da qualidade, porque com essa habilidade de gestão de piso de concreto você consegue fazer mais por menos. E você tem a questão do favorecimento do cronograma de obra, porque quando o gestor de piso de concreto tem a habilidade de entender a tamanha importância que um piso tem a nível de gargalo de obra e a tamanha importância que tem em todas as fases que envolvem a construção de um piso de concreto, ele acaba conseguindo distribuir melhor dentro de um cronograma, por mais estrangulado que ele seja, de forma que o piso não seja tão prejudicado durante o processo e que as outras frentes também não sejam tão prejudicadas. Então você conseguir dividir, distribuir isso dentro de um cronograma de obra, pensando que as nossas obras têm uma exigência de acontecerem cada vez mais rápido e você tem cada vez mais frentes de trabalho ao mesmo tempo atuando nessa obra, é de extrema importância você ter um profissional que entenda muito bem as fases de como distribuir isso dentro de um cronograma de obra de um item tão importante que gera um gargalo tão grande, né? Porque todo mundo precisa do piso para se apoiar para fazer qualquer tipo de trabalho, seja ele um trabalho aéreo, seja ele um trabalho é, em solo, seja ele um trabalho na periferia, você sempre depende ali do trânsito, né, no piso dessa obra para que tudo isso aconteça. Então é extremamente importante. Então o impacto de um profissional com essa habilidade ele vai ser benéfico, vai ser positivo tanto na redução de custos quanto na melhoria de qualidade quanto no favorecimento do cronograma da obra. Quando a gente pensa agora em modelos de remuneração desse profissional, a gente pode pensar também e dividir isso em três fases. A gente pode pensar em consultoria, que eu costumo exemplificar, que é dizer aquilo que precisa ser feito. Então, com essa habilidade de enxergar o projeto como um todo, a necessidade que o cliente final busca, né, a expectativa do cliente final, a realidade de obra, os recursos disponíveis para fazer com que isso realmente aconteça, a realidade financeira para entregar aquilo que o cliente deseja com os recursos que a gente tem disponíveis e etc. Ou seja, quando você tem um profissional com essa visão macro, ele tem capacidade de dizer aquilo que precisa ser feito sem necessariamente ter uma participação direta pela obra. Aí a gente está direta na obra. Então a gente está falando no modelo de consultoria e eu gosto aí já para começar a colocar números e a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão de resultado financeiro amanhã, na live de amanhã, mas eu já posso fazer uma introdução aqui que eu gosto de usar como referência, por exemplo, sempre um projeto de 1.000 metros quadrados. Essa foi uma referência que eu sempre usei e sempre funciona muito bem, porque isso não vai pesar tanto para o cliente que está fazendo a contratação e também acaba tendo um retorno interessante nesse sentido, né? Quando a gente pensa numa obra com esse perfil de 1.000 metros quadrados, a gente está pensando numa obra mais comercial, por exemplo, né? Porque obras residenciais com esse volume elas não são tão comuns.
Pode acontecer também, mas são mais raras. Essas obras comerciais, como eu falei, obras de outlet, obras de pet shop, de supermercado de menor porte, etc., elas são mais recorrentes. Então, pensando numa obra dessa, a gente pode pensar aí num valor aí de R$ 5 por metro quadrado de consultoria para um profissional desse, que ele cabe dentro de um projeto desse e, como eu já disse ontem e vou enfatizar aqui, todo esse custo que eu vou estar, esse custo não, essa precificação, diríamos assim, desse trabalho de um gestor de piso de concreto que eu vou estar apresentando aqui, ela é absorvida tranquilamente pela obra porque esse profissional ele vai ter a capacidade de gerar economias ou melhorar a qualidade ou a produtividade, enfim, trabalhar a favor da obra para que ele se pague dentro do processo. Como eu dei exemplo ontem de um caminhão betoneira, se você perder um caminhão betoneira num processo de concretagem de um piso de 1.000 metros quadrados, só o custo desse caminhão betoneira já pagou a consultoria de um profissional desse. E se você pensar numa obra de 1.000 metros quadrados, num piso mais ou menos de 10 centímetros, a gente está falando aí num consumo aí de 12 caminhões betoneira dentro de um processo desse, né, descarregando consecutivamente, né, respeitando-se ali um intervalo e etc. Mas assim, e normalmente o concreto ele é perecível, ele está sujeito a intempéries. Se a gente pega num período de calor, por exemplo, isso acaba agravando o tamanho da linha do bombeamento também. Então tem uma série de coisas que interferem e não é muito difícil você perder a mão e acabar perdendo realmente um caminhão betoneiro ou perdendo parcialmente, enfim. Eu estou falando de um item, um pequeno exemplo, e a gente vai se aprofundar em todos eles, que a minha experiência em campo conseguiu mapear durante a imersão. Mas eu estou dando um pequeno exemplo que já viabiliza a contratação de um gestor de piso de concreto a nível de consultoria. E eu tenho certeza que o cliente, no final, ele vai entender que foi uma excelente contratação, porque ele vai enxergar que realmente esse resultado aparece. Quando a gente pensa a nível de assessoria, eu gosto de pensar o seguinte: você vai dizer o que o cliente precisa ser feito, mas não só isso. Vai pegar na mão dele, literalmente, e mostrar como é que faz, já tendo uma atuação em campo ali na obra, mas sem ter uma estrutura própria. Como eu disse, a grande vantagem desse modelo é você não precisar necessariamente ter uma equipe própria, porque você vai trabalhar com os players contratados diretamente pelo próprio cliente. Você vai atuar na escolha desses players para poder identificar se eles têm realmente capacitação técnica para poder desenvolver aquele projeto, mas por outro lado você não tem uma responsabilidade direta pela mão de obra, porque você tem uma empresa por trás disso para poder te dar esse suporte. Então você realmente vai atuar pensando no resultado final que você precisa entregar para o projeto. E quando você faz faturamento direto, você vai atuar junto com o departamento de suprimentos do seu cliente. Quando a questão financeira de pagamento também ela é faturada de forma direta para não gerar bitributação. Então tudo isso é um processo muito simples de ser resolvido, funciona muito bem. As construtoras mesmo já têm o hábito de fazer esse tipo de contratação. E você acaba, como gestor de piso de concreto, emitindo uma nota faturando exatamente aquele trabalho que foi feito. Nesse caso de assessoria, pegando aí como exemplo a mesma obra de 1.000 metros quadrados, a gente já pode falar em torno de R$ 10 por metro quadrado. Ah, Adriano, R$ 10.000 para um projeto? Sim. Você está falando de um piso de 1.000 metros quadrados. Se esse piso não tiver nenhum acabamento especial, for um acabamento mecanizado, mas for um piso bem pensado, que é um piso que ele vai ser a solução final da loja, por exemplo, e ele tem que ter alguns cuidados estéticos, a gente vai estar falando aí em torno aí de 150, R$ 160 no mínimo por metro quadrado, para você fazer com que um piso desse aconteça no todo. Então estou falando de um projeto mais ou menos de 150, R$ 160.000, onde a sua assessoria não vai custar possivelmente 5% do valor dessa obra. E mais uma vez lembrando, a economia que você gera, você acaba se pagando. Então, você provavelmente, com a sua habilidade como gestor de piso de concreto, você vai conseguir, dentro desse target, já que é um target já definido pelo mercado, de custo por metro quadrado, você vai conseguir se pagar dentro desse processo, porque com certeza você, com a sua habilidade, vai achar alguns caminhos que você vai enxugar isso, ou você vai potencializar a produtividade, etc. E quando você enxergar o final, o resultado final disso tudo acontecendo, você vai entender que realmente você se paga, e o cliente também consegue enxergar isso, né? Porque você vai estar ali o tempo todo mostrando para ele isso acontecendo na prática. E aí a gente vai para uma função, para um modelo de remuneração
que exige mais responsabilidade técnica, que é o full pack, né, que é o pacote fechado. Então você vai fazer, além da consultoria, assessoria ali mais presente na obra, você vai se responsabilizar por tudo. Mesmo assim, quando você se responsabiliza a nível de pacote fechado, pensando que você vai entregar uma solução por metro quadrado. Então, ao invés de no modelo de assessoria que você vai fazer ali a quatro mãos com o cliente, não, você vai se responsabilizar por isso. O cliente vai te contratar, seja o cliente final, a construtora, quem está fazendo essa sua contratação, ele vai te contratar e vai falar, olha, vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho um piso de 1.000 metros quadrados, eu preciso executar esse piso. E quanto que você me cobra por metro quadrado fazer isso? Você vai passar lá a sua proposta, vai fazer todos os cálculos, obviamente, cotação de material e etc. O seu custo envolvido, o custo de todos os players envolvidos, vai ter ali uma margem de risco embutida ali para você poder fazer a administração disso e vai passar lá um preço final. Olha, eu vou te cobrar os R$ 160 por metro, esse projeto eu vou te cobrar 160 mil. Por outro lado, você não precisa comprar e pagar todo mundo para depois você cobrar do seu cliente, porque isso teria uma bitributação e você tem que administrar um passivo gigantesco. Isso não funciona e acaba encarecendo. Para você realmente assumir esse risco, você teria que colocar um over muito alto em cima para compensar esse risco. E fica muito caro para o cliente. Então, o modelo de faturamento direto, mais uma vez, funciona muito bem aqui. Porque dentro desse pacote de R$ 160 mil, por exemplo, como você vai ter a administração da compra ali dos materiais, de repente você vai poder utilizar um parceiro seu que vai te dar um desconto melhor, você vai conseguir ter uma negociação mais direta, isso não vai ser através de um departamento de suprimentos do seu cliente, por exemplo, mas vai ser direto com você e de repente é um parceiro recorrente que em algumas obras você indicou ele para um cliente numa obra que você fez consultoria, assessoria, só que nessa sua obra de pacote você vai dividir com o seu parceiro e vai falar, cara, essa obra é minha, a responsabilidade é direta minha, vai sair da minha conta corrente lá no contrato, eu quero sua ajuda, enfim. Aquilo que o network, o relacionamento vai desenvolvendo com o tempo, com certeza você vai conseguir negociações melhores ali. Então, dentro desse custo total, você vai fazer a negociação. É como se você abrisse uma conta corrente lá com o seu cliente de R$ 160 mil. Você vai comprar tudo, vai mandar entregar tudo na obra, fez todas as negociações e mandar faturar tudo direto para o cliente. Só que você está assumindo toda essa responsabilidade. Se você errou no dimensionamento, por exemplo, do cálculo, né, de volume de concreto, se tiver alguma variação aí, o problema é seu. Aquela sobra no final, se ela for mal calculada, obviamente o problema é seu. Mas para isso você vai aprender que tem que ter uma margem de risco embutida aí para que você tenha, obviamente, um controle saudável disso e realmente existem essas variáveis e você tem que estar precavido em relação a isso. Mas quando você faz isso, você vai faturando tudo direto para o seu cliente, então a responsabilidade financeira continua sendo dele de pagamento, você só vai administrar também isso. E no final dessa conta corrente você faturou lá R$ 140 mil, por exemplo, para o cliente, R$ 135 mil para o cliente. O que sobrou lá no final, esse saldo vai ser a sua nota de prestação de serviço que você vai emitir como consultoria e assessoria. E você vai ter a sua margem embutida aí dentro desse processo. Então você acaba assumindo um risco maior. Por outro lado, você também tem melhores condições de negociação direta de administração desse risco e, consequentemente, lá no final, você tem uma probabilidade de ter um resultado maior do que se você tivesse simplesmente fora dessa responsabilidade a nível de consultoria ou dividindo a quatro mãos a nível de assessoria. Então, quer dizer, olha, deixa eu cuidar que o filho é meu, eu vou te entregar ele educado, pronto, crescido, só que assim, eu também tenho que ganhar por isso. Então, tudo isso são detalhes que a gente vai acabar se aprofundando, mas são possíveis, são aplicáveis, estão validados e esse modelo funciona muito bem. Então você vê que existem formas, né, de você estar atuando, precificando, cobrando, ganhando e inclusive empregando a sua energia para que cada um desses projetos saia sem ter, obviamente, uma responsabilidade financeira por um passivo enorme dentro de um projeto desse sobre a tua responsabilidade, sem ter uma responsabilidade direta por mão de obra direta, né? Você vai ter uma responsabilidade indireta através de um parceiro seu. Então você acaba fluindo muito bem, né, em todas
vertentes desse projeto, entregando o resultado final para o seu cliente. E obviamente, quando você consegue desenvolver parceiros bons, você também favorece esse seu parceiro, porque aí esse parceiro não vai ficar mais leiloando o preço. Se você entende que esse projeto ele exige um pouco mais, você vai favorecer o seu parceiro e vai pagar R$ 2 a mais do que a média de mercado ou que o pessoal negocia, porque você sabe que ele vai ter um trabalho a mais, ou você já sabe o nível de exigência que você vai ter, né? Então você vai pegar uma obra menor, mas você vai exigir uma planicidade do seu parceiro, ou você vai ter uma aspersão mineral, por exemplo, que você vai precisar do seu parceiro ter um cuidado maior com o acabamento, mande mais equipamentos de acabamento para essa obra. Então tudo isso você sabe também qual que é a dor dele, né? Onde que vai apertar o calo dele. E quando você tem a condição de administrar esse recurso, fica muito mais fácil de você falar para o seu parceiro: olha, cara, essa obra vai exigir um pouco mais, nós vamos negociar um negócio melhor, numa obra que for um pouco menos você também me ajuda, enfim. É algo saudável, né? Aquela política de comercial do win-win, né? Do ganha-ganha. E isso é saudável para todo mundo. O cliente no final ganha, você ganha, o seu parceiro ganha, e você acaba tendo um projeto saudável, e isso acaba se replicando, né? Porque isso vai crescendo e você vai cada vez mais aumentando o seu portfólio, sem contar que você tem aí a disponibilidade de estar atuando no Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente vai se aprofundar um pouquinho nisso amanhã, porque com essa qualificação, principalmente atuando aqui no Brasil, que você tem uma variedade, como eu já falei, de cimentos e consequentemente de concreto, de matéria-prima, por conta da diversidade que a gente tem mesmo dentro do Brasil e das regiões, você acaba replicando isso para qualquer lugar do mundo. Mas a gente vai chegar nesse ponto aí, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora eu quero passar pelas etapas de atuação de um GPC dentro do processo construtivo de um piso como um todo. Então você pode, como um especialista em gestão de piso de concreto, atuar na especificação, eu falei um pouquinho sobre isso ontem, no planejamento dessa obra, na aplicação propriamente dita, quando a coisa acontece, ou só lá no acabamento, no final, fazendo uma potencialização desse piso, ou empregando algum tipo de revestimento, ou inclusive na manutenção. Eu abordei um pouco sobre isso na live de ontem, então estou fazendo uma pequena revisão dessas áreas, mas você tem capacidade de atuar em cada uma dessas etapas dentro do processo ou em todas elas, que é o que envolve um projeto global, né? Como eu falei, quando você atua com um full pack aí, que é o modelo de remuneração que a gente falou antes, você abrange todas essas áreas de ponta a ponta, ou seja, da definição e especificação da matéria-prima, literalmente da brita, areia, cimento, água e aditivos e adições que vão compor esse concreto que vai ser fornecido para poder executar esse piso, até como esse piso vai ser limpo, vai ser conservado, um plano de manutenção preventiva, corretiva, ou seja, seu cliente final vai estar assistido de ponta a ponta. Se você tiver um intermediário, uma construtora ou uma empresa te contratando, também vai estar assistido. A garantia de uma construtora para o cliente final, ela fica mais confortável porque tem um especialista também junto com ela dentro desse processo. E aí você pode pensar: ah, Adriano, mas tudo bem, quando eu assumo uma responsabilidade global de um concreto, eu preciso necessariamente ser um engenheiro civil com especialização nessa área para poder emitir uma RT e etc. E eu te digo que não necessariamente. Obviamente, se você já é um engenheiro, se especializar e puder emitir sua RT, é ótimo. Mas você não precisa necessariamente ser um engenheiro, desde que você tenha habilidade e conhecimento técnico para executar tudo isso. Porque cada player que vai participar desse projeto tem que ter a sua ART. Se você vai envolver um projetista, esse projetista tem que ter a RT de projeto. Se você vai envolver uma concreteira, essa concreteira tem que ter a RT do concreto. Se você vai envolver um especialista em formulação de concreto, esse especialista também vai ter que emitir uma RT em relação à formulação do concreto. Se você vai envolver um executor de piso, o executor de piso tem que emitir a RT dele de execução de piso. Ou seja, você não precisa necessariamente ter a responsabilidade técnica sua direta, formal no projeto, e você ainda pode exigir a responsabilidade técnica de cada player e entregar no final várias responsabilidades técnicas dentro desse projeto, e não necessariamente ter uma sua também se responsabilizando por cada um desses players. Então são formas que você enxerga esse projeto, que você atua, que você pode inclusive se beneficiar disso, não necessariamente tendo uma formação específica nessa área. Em relação à questão da
experiência prática, né? Eu estava olhando aqui um comentário e acabei perdendo. Em relação à experiência prática, eu coloquei esse item aqui, a gente já está caminhando para o final dessa live, e eu estou mantendo ali aquele compromisso de não deixar essas lives muito extensas. Estou anotando que eu estou deixando o cabo aqui, porque ontem foi justamente eu liguei e desliguei com as costas aqui esse microfone e acabou dando aquele problema de cortar o áudio durante a live. Então hoje eu deixei ele meio solto aqui, talvez está até incomodando, tá incomodando um pouco, talvez você que está vendo, mas enfim, pelo menos eu não vou ficar com o áudio cortado. Deixa eu até checar ele de novo. Não, está funcionando direitinho aqui. Então eu trouxe essa questão, esse item aí, que é o último item de experiência prática, porque assim, esse conceito que eu estou apresentando dividido com você, mais uma vez eu quero reforçar. Ele vem sendo desenvolvido desde quando comecei a ter contato com o piso. Então são mais de 25 anos com contato com o piso em geral, você pode imaginar tudo. O piso que eu menos atuei na minha vida foi um piso de madeira por uma opção minha. Tá? Na época, quando a gente não tinha equipamentos muito eficientes nesse sentido, era um processo que gerava muito pó, e quando eu comecei a atuar com piso a gente trabalhava muito com água, né? Principalmente quando eu passei pelos processos de restauração de polimento de mármore e granito. Durante muitos anos a gente trabalhava com sistemas com água justamente por essa questão do pó, né? Então esse pó misturado com água ele acaba virando lama ali no processo, ele dá um trabalho maior para você fazer uma limpeza ali durante esse processo, mas é muito melhor do que aquele pó. Então não me agradava muito a questão da raspagem de pisos de madeira por conta da periculosidade e insalubridade mesmo ali na execução da função. Mas tirando, e não por isso eu não conheço, mas só não quis atuar diretamente. Do restante, qualquer tipo de pedra natural, marcopiso, corodur, granilite, pisos emborrachados, até aqueles antigos plurigoma, aqueles pisos que usavam antigamente de borracha, pisos vinílicos, é, porcelanato, limpeza técnica de piso grossa, né, de obra de pisos cerâmicos, de, enfim, pisos em geral, restauração de rochas ornamentais, mármores, granitos, limestone. Depois a gente entra nos industrializados aí, os silestones, que são os quartzitos com resina já industrializados, passando por essa área mais arquitetônica, mais ornamental, com conhecimento inclusive de processo de extração, de beneficiamento de todo esse material, e entrando obviamente nos últimos 15 anos nessa seara de pisos de concreto e tudo que envolve acabamento nesses pisos, como revestimentos resinados de alto desempenho, revestimentos cimentícios de alto desempenho, lapidação e polimento diamantado, né, sendo pioneiro em trazer um conceito com qualidade internacional para o Brasil, inclusive fazendo muitas obras com multinacionais. Então tudo isso que eu estou apresentando para você foi validado em mais de 1 milhão de metros quadrados executados em todas aquelas fases, aquelas etapas que eu falei anteriormente para você, ora em questão de especificação, de planejamento de obra, na aplicação propriamente dita, no acabamento, na recuperação, na manutenção, na limpeza técnica. Então, passando por todas essas etapas, é, é bem mais de 1 milhão, mas assim, só para ter um número, né, um grande número para exemplificar que realmente tudo isso que eu estou trazendo aqui não é uma coisa que foi desenvolvida da noite para o dia, e muitos desses processos foram desenvolvidos do zero. Né? Se a gente pensar no processo de polimento diamantado, por exemplo, né, que envolve lapidação e polimento diamantado, eu gosto de separar isso, e eu teria que me aprofundar muito nesse tema para poder explicar a diferença, mas assim, basicamente falando, lapidação eu entendo como a parte de base, né, onde você tem um poder de correção maior, inclusive de patologias, de planicidade, e você prepara como base para um polimento diamantado, e a lapidação ela também pode funcionar como base para a aplicação de um revestimento, ou dependendo do nível de exigência estética desse piso, ela pode ser já uma solução final, onde você vai corrigir ali a nível de recuperação um piso para torná-lo melhor para uma determinada aplicação, ou até para um piso novo você vai utilizar a lapidação como um acabamento mais técnico, sem pensar muito em estética, mas que venha a ser funcional para uma determinada aplicação. E o polimento diamantado já é o acabamento final, onde você vai buscar brilho, fechamento de poro, e você busca mais a estética desse piso, a reflexão desse piso. E muitas vezes, quando você pensa numa execução de piso de concreto com acabamento mecanizado, você pode pular esse processo de lapidação e entrar com o processo de polimento diamantado como sequência da execução desse piso que foi
feito com acabamento mecanizado, e você necessariamente, se você tem esse cuidado de trabalhar planicidade, rodo de corte, fazer uma execução de piso com cuidado, você favorece esse processo de polimento diamantado sem necessidade de ter uma lapidação corretiva ali como intermediária, e aí é o sonho de consumo, porque você usa o polimento diamantado como sequência desse processo e você acaba por um custo muito baixo tendo um resultado excepcional a nível de operacionalidade de piso, a nível de estética, a nível de durabilidade, tudo que você imagina. Tá? Então você vê como dá para a gente ir longe em relação a isso. Então tudo isso foi assim desenvolvido na prática, com conhecimento, com aplicação, com vivência de obra, em centenas de obras, em milhões de metros quadrados executados, para poder estar compilando tudo isso, fazendo essas lives de aquecimento e depois trazer dentro de uma imersão. E obviamente, como o volume de informação ele é gigantesco e também a diversidade de demandas também, né, dentro disso que eu venho apresentando para você, você já consegue entender o que eu estou falando, né? A variação que a gente tem aqui de demandas, de possibilidades e etc. Então é impossível, obviamente, no final de semana você sair, não, eu agora não preciso mais nada, amanhã eu vou fazer tudo aquilo que o Adriano vem me explicando. Não é tão simples assim, mas em 2 dias dá sim para a gente se aprofundar tecnicamente em tudo isso que eu venho apresentando, para você sair pronto no sentido de saber o que está fazendo, e por isso que eu vou dar essa assistência depois por um ano, porque o meu interesse é que você realmente tenha resultado, né? Ah, Adriano, eu comentei isso já acho que na primeira live. Por que você não faz isso? Eu faço, eu fiz, mas o impacto que eu quero gerar no mercado eu não consigo fazer sozinho. Quando você começa a trabalhar com inovação no mercado, e quem as pessoas que são mais próximas me conhecem sabem disso, chega no momento que você olha e fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu preciso de mais gente junto comigo. E a única forma que eu encontrei foi justamente essa. Eu saí literalmente do campo e da operação, e da obrigação da operação e da responsabilidade da operação direta. Acabei passando as operações que eu tinha, os negócios que eu tinha direto, com participação direta, para parceiros e para outras empresas, para poder cuidar única e exclusivamente desse projeto, de passar, de compartilhar esse conhecimento com quem queira realmente absorver isso para poder aplicar e ter disponibilidade de dar essa assistência que vai ser necessária, principalmente nesse start de projeto, né, quando a gente vai iniciando com os primeiros gestores de piso de concreto formados por esse projeto. Então eu quero ter todo o cuidado de que realmente esses resultados eles sejam garantidos, eles sejam sólidos e a gente consiga realmente consolidar esse conceito através dessa comunidade que a gente está criando. Tá? Então, mais uma vez, tudo isso forjado na prática, forjado com muito suor, com muito empenho, com sangue, com lágrima, com tudo que você imagina, porque é um processo de uma vida profissional inteira que está sendo aqui apresentado, conceituado e foi embutido dentro de uma metodologia que eu venho apresentar durante essas lives. Na live de amanhã, a gente vai estar abordando um pouco mais sobre os benefícios de aplicar tudo isso que eu venho falando. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais na abrangência disso tudo, que eu comentei um pouco antes, em relação até de fazer projetos fora do Brasil. A liberdade que você tem a nível de tempo, de organização, autonomia de agenda, atuando como um gestor de piso de concreto, não estando amarrado necessariamente dentro de uma única obra, mas amarrado apenas na especialidade que você desenvolveu habilidade para isso. O retorno financeiro que você pode ter em média atuando com um projeto, atuando com alguns projetos, ou por mês, ou dentro de um ano, dependendo do perfil dos projetos, a gente vai também estar abordando um pouquinho mais sobre isso. O status que você tem como autoridade no assunto, a partir do momento que você desenvolve essa habilidade, você chega com uma habilidade diferenciada dentro de uma obra. Por mais que você tenha ali um engenheiro de produção formado, o engenheiro ele é obrigado a tomar conta de N itens, ele não tem tempo, é humanamente impossível ele conseguir se aprofundar em cada um deles, então você sempre vai ser bem-vindo e sempre visto tanto pelo cliente final quanto pela empresa que está te contratando, e pelo próprio colega ali de obra, né, um engenheiro de produção que está atuando ali, tem a responsabilidade de entregar a obra como um todo, como uma autoridade naquele assunto, porque você está ali para realmente somar, contribuir, você se preparou para aquilo e você está ali para agregar, né? Então isso é muito legal.
O risco mitigado, porque, como eu já expliquei, você vai estar trabalhando com players, com empresas junto com você, com parceria. E essas empresas já têm as suas responsabilidades unilaterais, vão ter a responsabilidade como um todo a partir do momento que você integra ela com os outros players dentro desse projeto, mas você não tem uma responsabilidade direta CNPJ em nenhuma delas, porque você atua como facilitador. Você está ali para exercer a sua função de facilitar a vida e melhorar o retorno de cada um deles dentro do projeto, de você entregar e atender a expectativa do cliente final, a expectativa intermediária de quem te contrata para que ele consiga realmente exercer a garantia dele com tranquilidade para o cliente final. E você também vai estar ganhando com tudo isso, porque você vai estar favorecendo, facilitando a vida de todos os envolvidos dentro da obra e entregando realmente aquilo que o cliente está buscando da melhor forma possível. Então, mais uma vez, é aquela política do ganha-ganha, isso sempre favorece todo mundo e isso sempre se multiplica porque acaba virando vantagem e benefício para todo mundo. A questão do acesso que você acaba tendo, inclusive a obras que têm uma maior exigência técnica, né? E normalmente são obras emblemáticas, às vezes alguns desafios bem grandes. Eu vou estar dentro dessa imersão discutindo os bastidores de alguns cases de sucesso aí que eu participei e informações muito interessantes, mas desafios muito grandes, coisas que às vezes a gente olha para trás e vê e tem orgulho de falar, cara, realmente consegui realizar. Então isso é muito bacana também. E mais uma vez reforçando o conceito da comunidade GPC, do network, do relacionamento, de tudo que a gente está criando aqui, não só nessa comunidade, como dentro do projeto Experts da Construção, porque a gente fala muito sobre concreto, né, para aplicação no piso de concreto, mas o concreto ele tem ali suas especialidades ali, pensando só a nível de concreto mesmo, formulação, controle tecnológico, conhecimento de engenharia de materiais e tudo mais, e aí tem a habilidade aí de um outro parceiro, de um outro profissional que é muito especializado nessa área dentro do projeto da Experts da Construção, que vai trazer isso para a gente. Então, para quem tem interesse em se aprofundar mais na questão de concreto e não numa aplicação como a gestão de pisos de concreto, também vai ter oportunidade aqui. Enfim, segue aí a comunidade, segue aí o projeto Experts da Construção. Seja bem-vindo na comunidade de gestores de pisos de concreto. Te espero na live de amanhã para que a gente consiga terminar essas lives de aquecimento. Coloca aí as suas perguntas, a sua dúvida aqui, dá um like, compartilha para quem que você acha que você possa ter interesse. Tem aqui na descrição do vídeo o link para você poder acessar o grupo do WhatsApp. Tem um link para você poder se afiliar a essa imersão. Então essa imersão vai acontecer daqui 10 dias mais ou menos, então você pode indicar algumas pessoas e com essa indicação você acaba entrando nessa imersão com custo zero. Tem todas as condições para que isso aconteça lá através do link que eu tenho aqui embaixo na descrição do vídeo. Enfim, eu estou construindo de uma forma porque realmente isso aconteça de uma forma favorável para você também participar, vir fazer parte desse projeto junto comigo. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Uma boa noite para quem está assistindo aqui ao vivo e te espero amanhã na última live de aquecimento dessa imersão presencial de gestão de pisos de concreto, de gestão integrada de pisos de concreto, que vai desenvolver os próximos gestores de pisos de concreto do mercado. É isso aí e te vejo na próxima live.